Foi questionada pelos jornalistas sobre o tema no dia em que vários órgãos de comunicação social avançaram que o governo estava a preparar um plano B para substituir estes novos gestores do Banco Público caso não entreguem as declarações de rendimentos. O Primeiro-Ministro já veio garantir que não há qualquer plano B. Bem, foi este o noticiário das 4 da tarde. Aprendemos neste meio de que tudo o que temos preparado durante a última hora às vezes não acontece. Foi o caso. O sismo em Itália que foi registado aconteceu e foi publicado há minutos. Inverteu aqui toda a linha editorial que tinha para este noticiário. E agora vou continuar a acompanhar a situação do sismo e também atualizar as últimas sobre a seleção nacional. Ultimamente tenho sentido menos apetência para a rádio. Não me parece que seja através das notícias da rádio que estes mais novos, ou quem está agora no ensino superior, siga o que se passa no mundo. Curiosamente, eu pergunto aos meus alunos, eles não escutam rádio, não veem televisão e não leem jornais. Até a chegada à faculdade, a rádio era a minha última hipótese. A verdade é que muitos não gostam de rádio. A rádio está um bocadinho em desuso. O que é que eles querem ser? Eles querem ser estrelas de televisão. Quem não sabe escrever bem português, dificilmente escreverá bem para a rádio. Eu acho que o aluno, de facto, não está preparado, não está apto para entrar numa redação, mas também não me parece que seja no final de uma licenciatura de 3 anos que o aluno tenha condições para entrar com sucesso no mercado de trabalho. É hoje em dia muito fácil confundir uma notícia com outras coisas que têm a aparência de notícia, mas que não são verdadeiramente notícia. Eu tenho que confessar que venho carregado de teoria. Quer dizer, quando perguntamos, então, e quem foi o Primeiro-Ministro antes do Durão Barroso? E não nos sabem dizer. Há 25 anos, o mundo da rádio era completamente diferente. Trabalhávamos com fita de arrasto, com tesouras para cortar a fita, cassetes. Depois o jornalista trabalhava de um lado do estúdio. Dentro do estúdio, o operador de som trabalhava do outro lado do aquário. Muitas vezes o jornalista e o operador de som quase não falavam em cima do noticiário. Ou seja, havia um desligamento. Hoje, tudo está integrado. Entretanto, passou-se da fita de arrasto para o DAT, para o minidisc. Hoje vivemos num universo que é digital. A rádio reflete aquilo que nós somos em cada época da história. E, portanto, ouvindo a rádio, nós percebemos como é que é um país, como é que é um povo, como é que é uma cultura, porque espelha literalmente aquilo que cada um é. Então, a perspectiva da história da rádio não é decorar em datas, não é esse o objetivo, é uma perspectiva sonora. Como é que ela surgiu em termos de história? A importância que teve a rádio na nossa democracia, porque ela foi chave da nossa democracia, e acho que são coisas que os miúdos que estudam história, que estudam rádio, deveriam saber, deviam ter guardado em si. Já passaram 40 anos, mas houve aquele dia especial há 40 anos que foi marcado pela rádio. Perceber onde é que estamos e porquê é que estamos aqui, em termos de socioeconomia, de história, de tecnologia, enfim. Porquê é que fazemos assim? Porquê é que fazemos assim em Portugal e o que é que se faz também um pouco lá fora? Os desafios que os alunos têm durante o semestre é, no fundo, perceberem como é que funciona uma rádio, como é que se cria uma rádio, como é que se produz uma rádio, que conteúdos é que se selecionam, como é que se escreve uma notícia, como é que se faz uma reportagem. E perceber técnicas de comunicação tão básicas como a capacidade de síntese, a capacidade de falar visualmente, a capacidade de contar a mesma história de diversos ângulos, a capacidade de se mostrarem nas suas comunicações e de se revelarem. Hoje estamos aqui no estúdio com o Dó. Tens de aproximar mais, está bem? Vais sentir essa diferença. Nós abordamos algumas questões relacionadas com o meio rádio, portanto, o que é isto da rádio enquanto meio de comunicação. Que tipologias de rádio é que existem em Portugal, qual é que é a lei que rege a rádio em Portugal, qual é que é a autoridade que rege a rádio em Portugal. Abordamos as questões agora relacionadas também com esta
nova rádio, por assim dizer, ou seja, é uma rádio que entra pela internet, que está presente nos sites, que reorganiza rotinas, estruturas, modelos dentro, digamos assim, da rádio tradicional. A rádio hoje em dia não é apenas a rádio em FM. A rádio também está presente na web e por isso mesmo há uma cobertura de temas e de trabalhos que foca também este aspecto. Mas não apenas isso, porque a rádio também é a gestão de recursos humanos, a retenção de talentos, marketing, vendas. E introduz também os modelos de negócio e a propriedade das rádios, porque no fundo é o cerne da questão, é isso que determina tudo. Também para perceberem porque é que têm que saber escrever de forma diferente a mesma notícia. Porque, por exemplo, na Média Capital, a redação é comum e há que escrever uma notícia para sair numa rádio diferente de outra, que tem um público diferente, e o alinhamento, a forma de escrita tem que ser forçosamente diferentes. Porquê? Porque nós temos que saber muito bem, e nós, quando estamos a escrever, quando estamos à procura de notícias ou quando estamos no microfone a transmitir as notícias, a dar as notícias, nós temos de saber claramente para quem é que estamos a falar. E estando nós a trabalhar numa empresa com produtos segmentados, como é o caso da Média Capital Rádios, é muito importante eu perceber que o meu público da M80, neste caso, é um público diferente do público da comercial e é um público diferente da cidade e é um público diferente da SMUT. Portanto, a aprendizagem faz-se em regime gradual, ou seja, o estudante começa por redigir uma peça simples, faz a locução dessa peça logo desde a primeira aula, ainda que o texto não esteja muito afinado, não esteja muito apurado, já experimenta fazer a locução do seu próprio texto, para ir treinando a experiência de estar diante do microfone, a técnica de colocação de voz, os cuidados com a boa pronúncia de todas as palavras. Evitar tudo o que é traiçoeiro na língua portuguesa para comunicar. E essa é uma das partes mais divertidas das aulas, é quando chegamos à componente dos trocadilhos e das redundâncias ou das cacofonias e a forma como eles de repente começam a perceber que se juntarem duas palavras dá uma terceira e de facto é preciso falar, dá trabalho. Depois, gradualmente, vai fazendo peças com mais dificuldade, com outros graus de dificuldade, nomeadamente peças com recurso a RMs, nós ainda continuamos a falar na gíria tradicional, portanto a clipes de som que adicionam alguma informação também, portanto vai tendo que fazer também trabalho de montagem. Estarem sensibilizados para o som, que é outra das coisas que normalmente as pessoas negligenciam, que é o som, o que nós ouvimos. Damos algum destaque àquilo que é a parte de edição, que os alunos sabem efetivamente, quando terminam, que tenham as capacidades para fazer edição das peças. Dominar o software e fazer uma boa edição é algo que também nos preocupa bastante. Tomar conhecimento com todos os meios técnicos que existem na rádio, mesa de mistura, edição sonora, edição de emissão. Começamos com coisas de natureza técnica a um grau de pormenor que não é feito até aqui, ou seja, desde ver todos os settings de um gravador, a perceber porque é que vale a pena gravar com X bits ou com outra taxa qualquer, que é uma coisa que normalmente o jornalista não precisa de se preocupar com isso, porque, enfim, ou tem alguém que percebe dessa questão técnica na redação, ou está definido, é assim que faz e ponto final. Portanto, é uma coisa mais aprofundada e que tem como objetivo melhorar a qualidade final do produto. A partir dessas questões técnicas de captação, como digo, captação, pós-produção, a tentar decompor uma peça grande. Isto é uma das coisas em que eu invisto mais nesta cadeira e, para mim, eu acho que é das competências maiores na produção radiofónica. É saber decompor, é ouvir uma peça e perceber porque é que o repórter fez uma coisa num momento e não fez outra e quais são as consequências de ter feito aquilo e de não ter feito outra coisa qualquer. O que é que eu quero que os alunos desenvolvam, aprendam, sintam capazes de contar uma história? Primeiro, ir atrás dela, construí-la, investigá-la, desconfiar dela, cruzar informação
e depois contarem a história da forma mais criativa que forem capazes. A reportagem é o género jornalístico mais desafiador, não é? É aquele onde verdadeiramente podem ser testados os conhecimentos que vão sendo adquiridos. Eu acho que os programas de jornalismo, se apostarem na reportagem, tornam-se desde logo muito mais ousados. Porque a reportagem é não apenas um género jornalístico, como é um pouco a mistura de todos os géneros. A reportagem tem entrevista, a reportagem parte de uma notícia, portanto não há, é de facto esse desafio associado à reportagem que é também o grande desafio lançado aos alunos neste ateliê, claro. E depois interessa perceber desde logo o que é a reportagem, mas também o que é a reportagem em rádio. Para isso precisam, e é o que damos nas primeiras aulas, precisam de conhecer a fundo a especificidade da rádio. Quais são as grandes marcas da rádio, quais são as exigências da rádio para que um bom trabalho jornalístico possa ser concretizado com sucesso na rádio. Mas atenção, quando nós estamos aqui a trabalhar intensamente a reportagem, porque 70% das aulas são sobre reportagem radiofónica, temos que ter em consideração que isto não é uma redação, ou seja, não se trata de termos aqui um conjunto de 20 alunos e eu sou o chefe de redação desse grupo de todo. Eu sou o professor, tenho essa competência e estamos aqui a trabalhar num laboratório em que o teste e o erro são os elementos decisivos para o processo de aprendizagem. As aulas são uma manhã inteira, que é para podermos recriar um ambiente de redação, como tiveste a oportunidade de ver, e portanto eles começam sempre por trabalhar logo as notícias da manhã, eles entram às 9 e têm um noticiário às 10, portanto têm só uma hora, que para alunos e para estudantes é muito pouco. Depois são-lhes introduzidos alguns conceitos teóricos, nunca mais de 15 minutos, e logo a seguir há um noticiário ao meio-dia, onde já está esse conceito que acabou de ser trabalhado na parte teórica. Portanto, eu diria que isto é um conceito prático-teórico, no sentido de os envolver. A turma é dividida em dois grupos, em duas redações, como as identificamos. Essas duas redações trabalham como se fossem redações adversárias, desconhecem as opções editoriais de cada uma e trabalham de forma contínua, mas alternada em estúdio face às limitações técnicas que também existem. É definido um editor, que é responsável pelo grupo, juntamente com os colegas, definido o tema que vai ser abordado naquele dia, a partir dos temas dos diários, dos semanários, escolhem um tema e depois uma abordagem sempre regional, e então, a partir daí, eles começam a decidir, vão para a rua, vão recolher sons, falar com pessoas, voltam à redação, falam com o editor, começam a preparar a peça, redigem o texto, mostram neste caso ao docente, mas também sempre ali a colaboração com o editor, que efetivamente é um papel importante. O editor faz os lançamentos e o ideal é que no final de determinadas horas, nem sempre as ideais, que haja um jornal radiofónico produzido precisamente pelos alunos. O direto é um exercício que nós também experimentamos previamente a esta dinâmica de grupo. Fazemos mais ou menos simulações, embora o primeiro exercício normalmente é de simulação, depois partimos para situações reais. Nós abrimos a rádio e eles têm de manter uma emissão de rádio pelo menos durante um dia, mas normalmente fazemos mais do que isso, mas durante um dia têm de manter uma emissão de rádio com informação, portanto, informação local, informação nacional, uma vez mais em grupos de trabalho, e eles vão gerindo aquela emissão durante aquele dia sem qualquer tipo de interrupções. Portanto, o desafio é este, não é? Se enganam, passa à frente, como uma emissão de rádio. Portanto, tentamos que assim seja. Eu costumo dizer aos alunos no início que não quero fazer deles locutores de rádio, porque muitos deles dramaticamente não têm sequer sensibilidade para a rádio, e tenho visto que ao longo dos últimos anos isso tem piorado do ponto de vista de quem ama a rádio. Não ouvem rádio, ouvem essencialmente música e não ouvem rádio. Eu ouvi a rádio e sempre ouvi rádio.
talvez naquela parte dos noticiários eu às vezes ficava um bocadinho aborrecida e ouvia mais a parte talvez da música, não tanto os noticiários, não tanto reportagens. Eu ouvia mais as rádios tipo RFM, ouvia mais as músicas e os noticiários um bocadinho ouvia, mas não era aquela ouvinte assídua, vá. A rádio, aqui há uns anos, a cadeira de rádio era um corre-corre. Muitos vinham ter comigo, professor, não me consegui inscrever porque já estava cheio, acha que é possível e tal. Ultimamente, tenho sentido menos apetência para a rádio. A ponto de me perguntar, a culpa é minha? Porque, de facto, eles não sabem, não conhecem, para já, ouvem pouca rádio. Não? Portanto, eu dou aulas, neste momento, já lá desde 2004. Já lá dou aulas há 12 anos. O que eu noto é que cada vez menos, eles cada vez sabem menos o que é rádio. E quando ouvem são podcasts que são retirados do programa X, do programa Y e tal. Não me parece que seja através das notícias da rádio que estes mais novos, ou quem está agora no ensino superior, siga o que se passa no mundo. Provavelmente já seguem mal ou seguem pouco, mas a informação basicamente acho que é muito na net. A televisão ainda um bocadinho uma vez ou outra, mas também cada vez mais tenho mais dúvidas em relação a isso. Tenho muitas dúvidas. Curiosamente, eu pergunto aos meus alunos, eles não escutam rádio, não veem televisão e não leem jornais. É um pouco estranho, mas eles assimilam a maior parte da informação pelas redes sociais, os meios massivos que ainda foram muito importantes para as nossas gerações e para as gerações que nos antecederam, neste momento estão a ser colocados de lado, fortemente de lado. Eu costumo perguntar isso. A rádio é hoje tipicamente um meio não para ouvir em casa, mas para ouvir em viagem, digamos assim. E, portanto, essa é a maior parte da escuta de rádio que eles têm. Não os vejo muito com produtos de podcast, exceto coisas, porventura, no campo do humor ou coisa desse género. Por exemplo, vêm transportam no carro e escutam músicas selecionadas, a informação, isso passa-lhes um pouco ao lado. É curioso. E quando querem aceder à informação, eles normalmente nem acedem à informação de forma premeditada, aguardam que a informação lhes chegue pelas redes sociais, é essa a informação que consomem. Portanto, eu não sei exatamente qual será o futuro da rádio informativa, pelo menos, do jornalismo de rádio, com este comportamento das novas gerações. E no fim do semestre procuro que eles me respondam a isto e dizer-lhes, isto não conta para a nota. Ajudem-me a pensar isto. O que é que eu posso fazer para vos estimular mais? E, enfim, modéstias apartadas, chego à conclusão que não é tanto o problema do professor. Talvez seja o contexto, não é? Talvez. A verdade é que muitos não gostam de rádio. A rádio está um bocadinho em desuso. E o que tem acontecido aqui é muito engraçado, que é, eu diria que a cada 100 alunos há um que quer ir para a rádio. No final deste semestre, de cada 100 já há 10 que ponderam a possibilidade. O que é que eles querem ser? Eles querem ser estrelas de televisão. Já houve pedidos de estágio para o programa do Gosto e da Cristina Ferreira. Portanto, vêm com uma ideia errada. E a rádio surge ali com um bocado... mas e nós não aparecemos e não... isto não é televisão. Mas depois é assim, à medida que eles vão trabalhando, o que é que eles apercebem-se que o quê? Que a rádio, muito mais que o jornal, os prepara para a televisão também. Por acaso temos tido alguma sorte de alguns estagiários
terem vontade de experimentar a rádio. Mas a minha experiência, de facto, confirma que a maioria dos candidatos a jornalista não tem a rádio como primeira opção. Não, completamente. Não, sempre achei que seria imprensa, mas nunca pensei em rádio. Achava graça, mas achava que seria só para escrever no jornal ou para online. Até à chegada à faculdade, a rádio era a minha última hipótese. Eu sempre quis jornal, televisão, mais ou menos, mas a rádio estava completamente fora dos meus objetivos. O meu primeiro objetivo era imprensa, depois televisão, e nunca me passaria pela cabeça fazer rádio, e agora é a opção tão válida como a imprensa. Bem, uma coisa eu tinha a certeza absoluta que queria jornalismo, queria trabalhar em informação, mas estava muito longe de saber que a paixão que eu tinha por a rádio como ouvinte iria ser também uma paixão em termos profissionais. Sinto que é a última escolha claramente das pessoas. O que, por outro lado, não deixa de ser mau, não deixa de ser bom, ter um lado bom, que é os que chegam, por norma, querem mesmo. Era rádio que eu queria fazer, embora também tivesse uma grande paixão pela escrita, mas não tinha noção de como era fácil conjugar isso, porque nós precisamos de escrever e ser muito criativos com a escrita na rádio para passar as mensagens que queremos, então é preciso ainda puxar mais pela criatividade na escrita na rádio, então eu estava muito dividida entre essas paixões e não sabia exatamente que era tão possível trabalhar com as duas. Muitos vêm com uma escrita muito longa para a rádio, e a escrita de rádio é diferente, mas hoje também vivemos numa época em que o meio não é só um meio, não é? E, portanto, nós temos de saber escrever para a rádio, mas também saber escrever para o nosso site. E muitas vezes é preciso trabalhar, tal como com as pessoas que sempre fizeram rádio, é preciso hoje em dia trabalhar a parte escrita para a net. Também quem venha com uma experiência de escrita mais longa, é preciso trabalhá-la para a rádio. O que eu tento fazer é basicamente, como eu lhes costumo dizer, destruir todos os conceitos que eles têm até agora da forma como comunicam e como escrevem. Desde pequeninos que nós somos treinados para complicar o nosso cérebro e a forma de comunicar. E o que eu faço é destruir todos esses valores. Basicamente, voltar à oralidade. Nós baseamos muito a nossa comunicação na escrita e quando tentamos comunicar de forma oral, complicamos demasiado e não conseguimos transmitir mensagens. A capacidade de síntese, não é? Serem capazes de ser objetivos, de encurtar, de tornar seca a linguagem sem perderem informação nenhuma, sem deturparem em ideias nenhumas, sem nada disso, mas serem curtos e objetivos, não é? Conseguirem fazer aquilo que se chama, e que tem entrado também na nossa linguagem jornalística, headlines, não é? As headlines, os títulos, as frases curtas, os punches, sem perderem informação nisso. Aquilo que eu tenho dado muito é que a escrita para a rádio eles vêm quase a zero. Noto que vêm mais preparados para a parte da componente digital, portanto, escrever para o online. Para a rádio, não noto essa preocupação, pelo menos em algumas faculdades. Eu sei que várias têm essa componente fortíssima e com excelentes professores e professores que, de facto, tiveram no mercado durante muitos anos e, portanto, são jornalistas de rádio e que transmitem todo esse conhecimento. Há outras que não têm essa preocupação e, portanto, o escrever para a rádio é sempre um bicho de sete cabeças porque acham que é simples e que é muito fácil e que é como escrever para outro meio qualquer e, portanto, não têm essa preocupação. Quando cheguei à redação, acima de tudo, escrevia frases muito longas, frases do papel, da imprensa, ou do online, que eu estava muito habituada, tinha estado em estágios de jornais, e depois a questão de incorporar os sons quase não existe, porque os noticiários são coisas muito secas, não é?
É a nossa voz e depois é o off das pessoas e está. Não há só nas reportagens grandes, que nós também não temos a oportunidade de fazer logo assim que chegamos. A rádio é escrever para o falar. Estamos a falar, é treinar a naturalidade, sermos muito objetivos. Se é de facto um apanágio do jornalismo no geral, na rádio é particular o sermos objetivos, naturais e coloquiais, porque de facto ouve-nos o mais iliterado e o menos iliterado. E não confundir, porque eu quando estou a ouvir, dou-lhes o exemplo do aluno que está a ouvir, o professor desliga, liga, está constantemente a fazer links, a pensar nas compras que vai fazer logo, o que é que a minha mãe me disse, o que é que o meu namorado me disse, o que é que ele me disse, e depois volta a ligar ao discurso que a professora está a ter, e na rádio é exatamente assim. O ouvinte de rádio está com o fone no ouvido, está a andar a pé, está a trabalhar, está a cozinhar, cai um tacho, é um taxista, apita, distrai-se, volta a ouvir, e é neste voltar a situar-se que, de facto, o jornalista deve ter a capacidade de repetir com várias ideias, mas repetir o conteúdo e o objetivo principal da notícia. E, portanto, tentamos treinar isso. E isso falha muitas vezes, deve saber escrever. Ainda que depois na rádio a escrita seja específica, técnicas de escrita, mas quem não sabe escrever bem português dificilmente escreverá bem para a rádio. E essa talvez uma das fragilidades que eu sinto com alguma regularidade, essa impreparação que eu acho que não tem só a ver com o curso universitário que porventura tem ou não tem, mas com todo um percurso que é feito pelos estagiários, não é? Às vezes as pessoas terão um bocadinho, se calhar, receio desta coisa da rádio, de eu não tenho voz para fazer rádio, por isso não quero rádio. Será mais fácil. Um teclado não fala, não é? Ele fala, mas ele não fala, não está lá o teu tom de voz, não está a tua eventual dificuldade de leitura, não está... Eu não sei se é uma questão da amabilidade deles, mas muitos já me disseram que entram, às vezes com temores infundados, por exemplo, com o temor de eu tenho uma voz horrível para rádio, isto não vai correr bem. Normalmente é uma coisa que fica um bocado fora das cadeiras de jornalismo, que é a locução. E a locução no sentido das técnicas vocais e da terapia da fala, efetivamente. Portanto, fazer uma coisa mesmo como deve de ser, com técnicas de respiração, aprender a projetar a voz, etc. E eu incluo isso e acho que eu gosto de pensar que aquilo é importante. Nem todos eles tiram partido disso, evidentemente. O modelo que a Generalidade das Rádios em Portugal utiliza para comunicação já não é o modelo clássico que tivemos durante muitos anos, mas que também há muitos anos foi virado, que era um modelo de o locutor clássico com uma espécie de gravata dentro da garganta. Não, esse modelo já terminou. O que se pede é capacidade de comunicar, de contar as notícias. Tu reparaste seguramente que há ainda muitos miúdos com sotaque regional, de Braga, de Guimarães e de todo o Norte. Claro que muito dificilmente vais ter futuro na rádio se não souberes dizer. Por muito pouco que seja, toda a gente evolui. Se fôssemos ouvir a minha primeira gravação há 12 anos, é uma coisa surreal, horrenda, que não dá para lado nenhum, não dá para passar em lado nenhum aquilo. Treinar a voz, treinar a dicção, treinar a respiração, treinar a forma de dizer as notícias em vez de as ler. A maior parte das vozes são aptas a contar as notícias, ou seja, que vozes é que estão excluídas? Bom, defeitos graves de fala, claro que sim, mas o registro habitual das pessoas quando falam umas com as outras, se não faz os outros virarem-se porque a voz é excessivamente grave ou excessivamente aguda, isto é, se não há um grande desvio em relação ao padrão normal de vozes, essas vozes são aptas para comunicar notícias, porque nós damos notícias todos os dias uns aos outros, porque é que não havemos de o conseguir fazer também num ambiente profissional de rádio, digamos assim. Claro que o patamar de exigência é outro, claro que estamos a falar de outro tipo de notícias, mas o que estou a dizer é que esse primeiro medo é o medo que se vence. Eu chego à rádio, a primeira coisa que eu vejo é pôr uma par da atualidade, uma coisa que já tenho de
ter acompanhado ao longo do dia, claro. E quando chego aqui à noite, vejo o que é que aconteceu à última da hora, ponho-me a par, leio a imprensa nacional, a imprensa internacional, leio os telexes das agências noticiosas, falo com os meus colegas que estão a acabar o turno, eles passam-me a informação que têm recebido nas últimas horas, os sons que têm utilizado, as peças que estão ainda virgens por usar, as peças que já passaram algumas vezes e que não devo voltar a usar, e começo a preparar então o meu primeiro noticiário. Os que vêm da Escola Superior de Comunicação Social têm mais alguma prática? Produzem rádio com suporte multimeios, produzem sites, nos sites alojam reportagens radiofónicas que têm diferentes suportes, que têm fotografia, que têm vídeo, que têm texto, ou seja, integram o trabalho que é essencialmente radiofónico com elementos, com apoios complementares. É também apurado o treino para o direto, para o improviso, mas a preparação para o podcast. Eu, apesar de tudo, distingo, sendo que o podcast é uma coisa maravilhosa para a rádio, a rádio passou a poder perdurar, mas distingo muito a produção para rádio propriamente dita, a magia do instante, da produção para podcasts, ou seja, para perdurar. Os que vêm da UAL, da Universidade Autónoma, a noção que eu tenho, não conhecendo a formação deles, mas a noção que eu tenho é que é das que têm mais formação para a rádio. O objetivo é capacitar um aluno para, no dia em que entra numa estação de rádio, estar perfeitamente apto a fazer aquilo que se pede a um jovem jornalista de rádio. Ele deve saber trabalhar no ambiente de redação, deve saber produzir as suas reportagens, as suas entrevistas, pesquisar a sua informação, claro, e, se for necessário, editar ele próprio um noticiário. É isso, aliás, estes são objetivos específicos da disciplina. A disciplina tem um corpus teórico, que eu diria que ocupa talvez 30% do tempo curricular, e depois uma prática de estúdio e de redação, que ocupa cerca de 70%. Nessa prática de estúdio e de redação passam-se pelos vários géneros jornalísticos, mas pelos produtos acabados do jornalismo que são praticados em tempo de aula. Por exemplo, a turma em conjunto tem que colocar no ar um noticiário alargado, um jornal radiofónico, mas também pequenas peças que são apresentadas em tempo real, como um flash noticioso, um pequeno flash de desporto ou de economia. Os que vêm da Católica e da Nova vêm sobretudo com teoria e mesmo em relação à rádio, muito pouca teoria sequer sobre a rádio. Eu acho que o aluno de facto não está preparado, não está apto para entrar numa redação, mas também não me parece que seja no final de uma licenciatura de 3 anos que o aluno tenha condições para entrar com sucesso no mercado de trabalho. Está apto a começar a entrar. Agora, depende de como a preparação que os alunos recebem. Eu acho que é a preparação adequada para se iniciarem na atividade profissional no domínio da rádio. Agora, depende muito do que for esse início depois nessa rádio nacional. Se eles forem devidamente acompanhados e enquadrados, seguramente os mais aptos, porque obviamente que a formação que nós damos não tem a mesma ativação em todos os alunos, como é normal acontecer em qualquer ser humano, mas vão apetrechados para, com as suas características próprias, fazerem um trabalho de evolutivo, mas adequado a essa adaptação. Eu acho que a pior situação que pode ocorrer ao aluno é entrar no mercado de trabalho desprotegido, sem a proteção da faculdade e sabendo nós que quando chegam ao mercado de trabalho os alunos são lançados à sua própria sorte. Depende dos alunos, não é? E depende também das rádios, como é evidente. Há rádios que ainda têm redações fortíssimas, não é? Felizmente. Embora sempre a decair, porque, tal como nos outros órgãos sociais, os cortes são cada vez maiores e as entidades patronais que deixaram de ser dirigidas financeiramente por jornalistas passaram a ser uma empresa como outra qualquer que tem que dar lucro e, portanto, as pessoas preferem
estagiários sem orientação nenhuma, lançados às férias, do que devidamente enquadrados e dar-lhes tempos para respirar, para crescerem. É muito difícil alguém vencer quando não está apetrechado o suficiente para poder vencer, não é? Tem que ter uma ligação ainda à faculdade, quando vai para o estágio, e tem que ter uma ligação ao mundo profissional. Nós sabemos é que há uma barreira grande entre o mundo profissional e o mundo académico. Não há uma ponte oficialmente estabelecida entre um lado e o outro. Não me basta que exista um protocolo, acho que é preciso algo mais. É preciso que os dois lados conversem, é preciso que ambos colaborem na formação, em mais uma etapa da formação do aluno. Infelizmente, isso não está a acontecer. E é por eu saber que isso não está a acontecer que eu entendo que os meus alunos, passada a fase do primeiro ciclo da licenciatura, não têm condições, como eu acho que não tem nenhum aluno, nenhum professor, passada esta fase, chegarem ao mercado e começarem a vencer. Se forem entendidos como uma espécie de substitutos de mão de obra que não exista nas redações, aí obviamente que vão ter muito mais dificuldades e isso pode até travar a evolução profissional. Também pode acontecer, num caso concreto, que isso não suceda, mas para muitos pode significar uma dificuldade acrescida porque eles não vão estar em condições de, obviamente, desempenhar o lugar de um jornalista profissional devidamente enquadrado e já devidamente identificado com os desafios profissionais. Portanto, a sua resposta é sim, estão preparados para ser estagiários. Sim, estão preparados para desembarcar com esse estatuto numa redação. Não estão preparados para ser um jornalista profissional como se tivessem estágio feito e já diversos anos de profissão. Isso não. Falta-lhes o faro e falta-lhes perceber, quando olhamos para um evento, um facto, quer que seja, onde é que está ali claramente a notícia. E noto muito essa dificuldade quando eles chegam cá. Eu podia transformar isto numa antecâmara da redação e nós todos os dias fazíamos uma notícia. Mas o mais fácil é nós fazermos notícias. É um exercício que se aprende em 3, 4 dias a fazer. Com alguma prática, aprende-se a fazer a notícia. O problema é que não é isso que interessa do ponto de vista jornalístico. Interessa muito mais saber o que é notícia do que fazer a notícia, porque fazer é um exercício quase diria matemático, não é? Hoje em dia é muito fácil confundir uma notícia com outras coisas que têm a aparência de notícia, mas que não são verdadeiramente notícia. E o alertar os alunos sucessivamente para isso e explicar-lhes que a rádio faz normalmente em 5 minutos ou 10 minutos uma volta ao mundo, que as televisões demoram muitas vezes a fazer 1h30 e fazem seguramente, costumo aliás brincar com os meus alunos, dizendo que fazem essa 1h30 de volta ao mundo porque Portugal é um país com implicações geoestratégicas fundamentais em todo o mundo. Pequenos países como os Estados Unidos e a França precisam só de 25 minutos a 30 minutos nos seus telejornais. O objetivo principal é o de que o aluno, ao terminar o curso, esteja em condições de, num ambiente profissional, reconhecer o que lhe é pedido, ter noções do que deve fazer, mas naturalmente nada substitui a experiência. Só que é suposto que ele já domine o jargão próprio das redações e perceba, quando lhe pedem uma peça sobre resumo de uma entrevista, por exemplo, o que é que lhe estão a pedir para fazer as perguntas de queres uma peça para quanto tempo, como é que me lanças, por onde é que queres que comece, para que as coisas fiquem, digamos, harmonizadas e de acordo com as regras, que reconheça quando lhe pedem para recolher um depoimento, como é que se elabora uma notícia a partir daí. Nós em 3 dias sabemos fazer uma notícia. O problema, insisto, é saber o que é notícia. Isso é que é preciso estarmos despertos, é preciso discutirmos o jornalismo para percebermos o que é notícia. Isso é o mais difícil e é isso que as faculdades devem fazer e que o mercado não pode fazer, não tem tempo para isso. Não pode estar a discutir com os alunos, então vamos lá saber o que é notícia aqui e porque é notícia. Essa discussão nós não temos na faculdade e muito menos a temos com os estagiários. Por isso é que a faculdade é determinante, não é? Porque os alunos aqui discutem, refletem sobre o jornalismo e refletem sobre o que é notícia. E se, a partir da notícia, conseguem ou não conseguem fazer reportagem, se aquela notícia em concreto merece ou não um investimento maior num género jornalístico mais aprofundado que é a reportagem.
Eu acabei o meu curso em 2004, portanto foi há 12 anos, ainda está muito presente na memória, já lá vai há algum tempo, mas ainda está presente. E eu achava que sim, enquanto estudante, eu achava que tinha, e digo-lhes muitas vezes isso, eu achava que estava completamente capacitado. E estagiei na Antena 1, e quando cheguei à Antena 1, eu reparei de facto que tinha as bases, e tinha uma boa formação, porque acho que tive de facto uma boa formação, mas eu não tinha o expediente, não é? E eu precisava daquele expediente. E depois daí, por saber isso, é que também quando terminei o estágio, tentei, antes de bater à porta de uma Antena 1, de uma TSF ou de uma Renascença, porque eu queria rádio e eu gostava muito de rádio, tentei ganhar esse calo, tentei ganhar essa experiência que eu acho que um aluno não tem quando sai da universidade ou do Politécnico. Se lhe pedirem para ouvir o depoimento do secretário-geral de uma confederação patronal ou sindical, por exemplo, se ele não fizer minimamente ideia do que é o tipo de atividade, de tipo de posicionamento, quem são as pessoas, se não tiver esse tipo de, chamemos de cultura jornalística, é evidente que vai ter muito mais dificuldades. E isso às vezes faz a diferença. Não é uma questão apenas de perícia técnica, é também a de ter a tal curiosidade jornalística, ou como costumamos dizer, cultura jornalística, no sentido de saber de tudo um pouco e, portanto, estar em condições até de avaliar a importância das peças, etc. A grande questão que se coloca sempre quando chegamos a uma redação, principalmente nos primeiros tempos de estagiária, e a pergunta que eu fazia era: será que eu estou ou não preparada para isto? Não, eu tenho que confessar que venho carregado de teoria. Não vem com uma cultura de redação. E essa será a grande mais-valia que um estágio poderá dar para quem estiver realmente disponível para isso e para aprender. É a cultura de redação, que é uma coisa que não se consegue aprender na faculdade. Está apto, conhece a rotina, sabe fazer o ofício, já tem alguns contactos, já tem uma carteira de contactos, tem um portfólio de trabalhos criados, portanto já tem algum relacionamento com as fontes, obviamente uns mais, outros menos, mas é um jovem jornalista, como sempre, é verde, tem o domínio da técnica, mas obviamente é verde no campo do jornalismo, mas já tem um pequeno conjunto de trabalhos criados e desse relacionamento com fontes criadas, claro. Eu acho que é uma ideia muito utópica nós acharmos que o ensino do jornalismo em Portugal, ou mesmo noutro local, é absolutamente suficiente para quem entra depois numa redação. Ainda há poucos dias, enfim, isto é uma coisa que eu tenho bem presente, não é generalizado, mas como aconteceu há pouco tempo, eu tenho isto bem fresco, não resisto a contar, alguém que chegou a uma empresa e o jornalista disse, porventura até com muito boa intenção, olha, agora vamos esquecer o que foi aprendido na universidade e vamos aprender a fazer isto de outra maneira. Porventura até com o intuito de o deixar à vontade, enfim, de o fazer crer que as dificuldades agora no período de estágio seriam normais. Mas às vezes também tenho a sensação de que se pensa na entidade que recebe os estagiários, não sei se por experiência própria, que o que se ensina na faculdade é só teoria e que depois eles chegam lá e têm princípios metafísicos e altamente complexos para aplicar a uma peça, a uma breve, enfim. Bom. Não há nenhum ensino, a não ser que se conseguisse reproduzir uma redação que consiga dar isso. As rotinas de redação, mostrar a importância de uma reunião a seguir a um turno de uma manhã 1. Porque é que é tão importante fazer um turno, fazer uma nova reunião a seguir à equipa da manhã 1 ter acabado o turno? Porque, na verdade, aquela equipa entra no dia a seguir às 4 da manhã e se não fizer aquela reunião às 11 ou ao meio-dia a lançar o que vai fazer no dia a seguir, quando chegar às 4 da manhã não vai pura e simplesmente ter o que fazer. E as pessoas só se apercebem dessa importância e dessas coisas se estiverem nos sítios. Isso muito dificilmente se ensina, porque pode-se explicar, mas dizer não é a mesma coisa que ver, fazer. Eu não sabia como é que os jornalistas chegavam à rádio de manhã todos os dias e como é que era preparado o noticiário, como é que era dividido o trabalho, como é que já a agenda estava, uns estavam aqui, outros estavam ali. Eu não tinha bem noção dessas coisas e é uma coisa que na faculdade não nos prepara. A questão é, não é possível num curso prepararmos para todas as maneiras de trabalhar. E nós sabemos que há muitas maneiras distintas de trabalhar e, portanto, eu gosto de pensar nesta ideia de que nós preparamos para eles chegarem lá
e aprenderem de uma forma rápida e mantendo assim um espírito crítico, uma capacidade de pensar, não assumir que estou aqui e só há esta maneira de fazer. Portanto, ok, há esta, agora estou a aprender esta, porventura um dia terei que aprender outra qualquer. O que eu sinto muito em relação aos estagiários, mais do que terem muita teoria ou muita prática, sinto que têm pouca curiosidade e pouca capacidade de iniciativa, e isso é uma coisa que me tem preocupado e que tem dado até aso a algumas conversas aqui dentro. Porquê? Porque não vêem jornais, porque não veem telejornais, porque não ouvem noticiários de rádio, não ouvem reportagem, não procuram esse tipo de conteúdos, procuram muito o conteúdo que está nas redes sociais. Isso nota-se claramente. De não terem apetência para ler, para ver documentários. Nós ficamos chocados quando, numa conversa de refeitório, percebemos que um estagiário não sabe quem é que foi o Arafat. É impensável. 50% vem, de facto, desperto para o mundo. Outros 50% vêm completamente a leste e não sabem questões que são essenciais para podermos ser jornalistas. Um bom candidato a jornalista deve ter, antes de mais, uma boa cultura geral. E isto eu sei que é uma definição provavelmente muito discutível, mas deve ter uma boa cultura geral no que diz respeito a ter noções elementares de economia, de direito, de história contemporânea, nomeadamente, ter uma grande curiosidade. Isso também se aprende, também se cultiva, não é genético. É preciso humildade, vontade de aprender. Mais do que trazerem já tudo muito sabido, é curiosidade, humildade, vontade de aprender e vontade e abertura para o mundo, estarem despertos para o mundo. Que antes de saber ler, escrever, seja o que for, eles têm que saber ouvir e têm que ter têm que ser muito curiosos. Têm que ser muito curiosos em relação ao mundo, têm que ser muito curiosos em relação ao que se passa na rádio, têm que ser muito curiosos em relação a tudo, porque o maior ingrediente para ser um jornalista é ser curioso. Sem a curiosidade eu acho que não dá. Depois tem que gostar de contar as histórias, de contar aquilo com que mataram a curiosidade deles. Se não gostarem de contar, também não dá. Isto antes, a montante de sabe escrever, sabe colocar a voz quando fala ao microfone. Quer dizer, quando perguntamos, então, e quem foi o primeiro-ministro antes do Durão Barroso? E não nos sabem dizer. Eu acho que falta, sobretudo, eles virem com curiosidade, que eu acho que é o principal para um jornalista, é querer saber e querer contar, e estarem abertos ao mundo. E isso eu sinto que muitos estagiários nos chegam aqui como podiam chegar a outro sítio qualquer, uma pastelaria, um escritório, qualquer outra coisa. E, portanto, quando temos um estagiário que mostra interesse, que mostra capacidade de iniciativa, que pode até ser um chato daqueles que faz perguntas e perguntas e perguntas, ainda bem, porque o que faz falta é fazerem perguntas. Yo creo que razón, que explicación es en el sentido de curiosidad. Si uno está curioso y sigue siendo, y es curioso de todo, le fascina todo, le inquieta todo. Creo que es el criterio de nuestro trabajo, de nuestro oficio. Porque hay dos cosas por problemas de curiosidad. Uno es que muy poca gente son realmente curiosas, bastante, de vida, de todo. Es un porcentaje no tan grande.
mucha gente se limita a cómo es la vida y no se interesa mucho del resto del mundo. Pero hay cierto grupo de gente que sí se interesan, se fascinan. Eso especialmente es durante nuestra juventud. Luego, con edad, esa curiosidad disminuye. Que la gente que pierden esta fascinación dejan de ser periodistas.